Por que Deus amou tanto pecadores como eu e você? Por que Ele escolheu homens e mulheres falhos para mostrar a sua glória? Assista este vídeo até o final e confira a graça e misericórdia de um Deus que ama pecadores. O olhar humano normalmente olha para o passado da pessoa, os erros cometidos, a condição social, a idade ou a capacidade de alguém. Mas Deus olha algo muito mais profundo. Ele olha o coração. Quantas vezes nós vemos, até nós, cometermos o erro de pensar que aquela pessoa não tem jeito, aquela não tem conserto, aquela não tem condição. O primeiro ponto é que a Bíblia deixa muito claro que não existe ninguém perfeito. Lá em Romanos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Significa que o nosso estado natural, nós somos falhos, pecadores, estamos separados de Deus. Então não existe um homem ou uma mulher perfeita neste mundo. No livro de Samuel, capítulo 16, no versículo 7, diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando foi dito isso, foi relacionado a Davi, mas a gente vê isso em toda a Bíblia, situações de Deus olhando para o coração do homem, para aquele coração que pode ser trabalhado por ele. Em Atos, um comentário desse mesmo versículo diz assim: depois de rejeitar Saul como rei, levantou-lhe Davi como rei, de quem deu testemunho, ou seja, o próprio Deus falando: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Agora vamos analisar junto. A Bíblia fala que nenhum homem é perfeito, inclusive Davi. Mas o que fez então Deus escolher um imperfeito para torná-lo rei e honrar o nome dele através dessa pessoa? Basta a gente ler a Bíblia, ver as ações de Davi, a gente percebe que ele era um homem muito submisso a Deus, tinha um arrependimento. Mesmo quando ele errava, ele quebrantava o coração. E aqui já começa a mostrar um pouco como que é a forma de Deus enxergar a gente. Por que Deus escolhe pecadores? Por que Deus ama pecadores? Porque Ele mesmo faz o trabalho no coração do homem. Ele viu em Davi algo lá na frente, aquilo que ele poderia ensinar a Davi, aquilo que ele poderia ensinar através da vida dele mesmo, das lutas, das dificuldades, dos erros. Interessante que em Atos 13:22, falando assim sobre Davi: ele fará tudo o que for da minha vontade. Ou seja, Deus já sabia que ele ia trabalhar no coração de Davi, ia trabalhar essa submissão, esse desejo de agradar a Deus mesmo sendo um pecador. Por isso que lá em Provérbios diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Ao olhar do homem, pode ser que uma escolha dele pode parecer justa, uma decisão do homem pode parecer justa, mas por trás de tudo isso Deus vê a intenção do coração. E aí ninguém pode ver melhor do que ele. Ninguém pode enxergar o mais profundo da intenção de cada um de nós. Eu quero mostrar para vocês agora uma história muito interessante de alguém que foi um apóstolo, mas não foi o dos mais badalados. Mas nós vamos falar de Natanael. Poucas vezes citado, mas ele tem uma história muito legal que mostra como Deus enxerga o coração do homem, mesmo com defeitos, mesmo com falhas. E mostra que Deus trabalha com a personalidade mesmo da pessoa. No livro de João, no capítulo 1, versículo 45 e 46, diz assim: Filipe, o apóstolo, encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então aqui a gente já percebe um pouco da personalidade de Natanael. Quando ele disse que pode vir alguma coisa de Nazaré, ele estava sendo sincero e mostra que ele era um homem muito sincero, muito autêntico. Falou para Filipe: Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma aldeia pequena, ou seja, não era muito significante na região este lugar. E ele foi sincero. Errado ou não, ele foi autêntico, ele foi verdadeiro.
E vamos ver depois então o encontro com Jesus, Natanael com Jesus. Quando Natanael foi se aproximando de Jesus, Jesus disse: "Aí vem um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Primeiro ponto, nós não escondemos nada de Deus. Jesus sabia muito bem o que ele tinha falado, e o pensamento, e a intenção, e o coração, e a personalidade de Natanael. Mas talvez para alguns essa personalidade poderia parecer arrogância, prepotência, mas Jesus escolheu este homem com essa qualidade ou defeito, dependendo do olhar de cada um, mas Jesus escolheu ele. Mas olha o que ele falou no versículo 48. Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Quando a gente olha, pensando no que Natanael falou, desfazendo da aldeia de Nazaré, de onde Jesus veio, poderia ali a gente ter um olhar crítico, ter um olhar ali de muita arrogância da parte dele. Mas Jesus comentou aqui, muito sutil, que antes mesmo de Filipe chamá-lo e ele falar essa besteira, vamos pensar assim, Jesus já tinha visto ele debaixo de uma figueira. E aí a Bíblia deixa um mistério. O que ele estava fazendo ali debaixo da figueira? Ele poderia estar pensando em algo, ele poderia estar orando, ele poderia estar querendo fazer algo certo, com ânsia e vontade de conhecer a Deus, pedindo às vezes um socorro de Deus. Vocês estão entendendo que Jesus deixou muito claro, bem sutil, que antes mesmo dele falar essa besteira, Jesus viu algo nele. Jesus sabia o que aquele coração ali tinha realmente. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Isso mostra como ele é poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Eu citei Natanael, mas poderia citar Samuel, um homem também muito submisso a Deus. É tão bonita a história de Samuel, que fala que quando ele estava dormindo, Deus chamando ele, e ele não estava entendendo muito bem aquele chamado, perguntou para o mentor dele, perguntando sobre o que seria aquilo, aquele chamado, e aí ele orientou a Samuel: "Quando você ouvir esta voz, apenas fala, pois o teu servo está ouvindo." E quando ele foi ouvindo pela terceira vez, ele falou isso, e Deus falou com ele. O que mostra nessa passagem? Até indico vocês lerem, é muito bonita. Mostra a sede de conhecer a Deus, a humildade dele, o respeito dele ao líder dele, o superior, que orientou ele e ele seguiu e Deus falou com ele. Então mostra muita coisa, como que Deus conhece, Deus sabe quem ele escolheu, com todos os defeitos, com todas as falhas, Deus sabe quem ele chamou. Isso fica muito claro na Bíblia. Quer ver um exemplo gigante que a gente pode falar aí, exemplo até de fé para nós? A história de Abraão. Abraão ele não conhecia o Deus verdadeiro. Há estudos e mostram que ele vivia em povos idólatras. Mas quando um dia Deus chamou ele e falou para ele: "Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Dá para vocês entenderem? Imagina você ouvindo uma voz agora te chamando. Você não conhece esse Deus. De repente você ouve essa voz e você larga tudo, aquela sua vida, para seguir uma voz. Vocês têm noção da fé que este homem teve? Aí eu pergunto para vocês: Deus sabia ou não sabia que ele poderia trabalhar o coração deste homem? Porque Abraão seguiu, Abraão foi. E olha, se hoje nós conhecemos a palavra de Deus, devem a esse projeto de Deus lá com Abraão, pois foi através disso que surgiu o povo de Israel, e aí apareceu o nosso Salvador através deste povo. Então tudo isso fazia parte do plano de Deus, porque Deus conhecia o coração de Abraão. E para fechar, mais um exemplo clássico, muito conhecido, a história de Paulo. Todo mundo sabe que Paulo foi um perseguidor, ajudou a matar, prender cristãos, mas Deus tinha um plano com esse homem, porque Deus conhecia a dedicação dele. Quando a gente vê que era um homem culto, um homem que gostava de estudar,
mas estava em caminhos tortos. Mas o dia que Jesus encontrou com ele, ele começou a fazer uma obra neste homem, porque ele sabia, ele conhecia a personalidade desse homem, Paulo, e ele fez uma grande obra. Eu acho bonito que o próprio Paulo reconheceu isso quando ele diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 1,15, olha o que ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha que reconhecimento, é uma palavra de reconhecimento do poder e da graça de Deus, reconhecimento de quanto que ele era falho e pecador, porque ele estava perseguindo a obra de Deus, mas também mostra a humildade dele em entender o quanto que Deus foi misericordioso com ele, pois ele se enquadrava nos piores dos pecadores, porque ele perseguiu os cristãos. É por isso que lá em Salmo diz assim, Salmo 51:17, Salmo de Davi, inclusive: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Em Salmo 139 diz: Senhor, tu sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Em Crônicas 28:9 diz: o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Olha que bonito essa parte. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa, nossa, que pessoa simpática, bondosa, feliz, alegre, mas lá no fundo só Deus conhece as intenções, as motivações daquela pessoa. Por isso que é maravilhoso quando a gente entra na presença de Deus. Não adianta você ir com meias verdades, não adianta você fazer um teatro, encenar na frente dele, querer mostrar uma pessoa que você não é. Quando a gente está diante de Deus, nós temos que mostrar o que realmente nós somos, pensamos e fazemos, porque nós estamos diante daquele que enxerga tudo. É por isso que em Reis, 1 Reis 8:39 diz assim: só tu conheces o coração de todos os homens. Em Isaías diz assim, no capítulo 66, versículo 2: foi a minha mão que fez todas essas coisas, e por isso vieram a existir, declara o Senhor. Este é aquele para quem eu olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, finalizando este vídeo e concluindo, é por isso que Deus ama pecadores como eu e você, porque apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, Ele sabe quem Ele chamou. Por isso que a Bíblia diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ele sabe para quem Ele revelou, Ele sabe o que Ele está fazendo no coração de cada pessoa. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando você vê alguém que até teme a Deus, mas está andando por caminhos tortos. Cuidado, porque o tratamento ali é entre Deus e a pessoa. Quantas pessoas Deus moldou? O exemplo de Pedro, que negou e Deus usou ele depois grandemente. Paulo, que perseguiu e Deus usou ele grandemente. Davi, que cometeu erros muito graves, mas foi um homem segundo o coração de Deus. A própria Bíblia fala isso. Um homem que tinha um temor, que tinha ali uma submissão, uma humildade diante de Deus. Então nós temos exemplos aí para mostrar que nós temos que ter cuidado, porque Deus olha o coração do homem. Quando ninguém está vendo, quando nenhum olhar do homem alcança, Deus está ali vendo todas as coisas. É por isso que aquela passagem de Natanael é bem legal, que fala que Jesus viu ele debaixo da figueira antes mesmo de falar ali com Filipe. O que será que Natanael estava pensando ou falando que Jesus identificou? Os homens olham para o currículo, para a classe social, mas Deus olha para o coração. Os homens vê o passado, vê os erros das outras pessoas, mas Deus vê aquilo que a pessoa pode se tornar quando Ele está trabalhando naquela pessoa.